E se você é daqueles que não resiste a um refrigerante bem geladinho no almoço, lanche ou na janta, é bom ficar muito atento, até porque já não é novidade para ninguém os prejuízos que essa bebida traz para o organismo. Um estudo feito pelo Ministério da Saúde mostra que o refrigerante é o sexto alimento mais consumido pelos adolescentes e o principal causador da obesidade entre meninos e meninas de 12 a 17 anos. Dados do estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostram que os refrigerantes estão entre os 6 primeiros alimentos em uma lista dos 20 mais consumidos por adolescentes entre 12 e 17 anos. O estudo mostrou também que 8,4% desses adolescentes são considerados obesos. Frutas e hortaliças nem aparecem nessa lista, mas os refrigerantes não caem apenas no gosto dos mais novos, não. 1 em cada 5 brasileiros adultos que vivem nas capitais dizem que consomem refrigerante ou suco artificial todos os dias. Doces, em geral, são consumidos por 20% da população brasileira. E o mau hábito alimentar do brasileiro não para por aí. 15,5% dizem substituir o almoço ou o jantar por lanches. E mais da metade dos jovens fazem as refeições em frente à televisão. A cada dia que passa, o trânsito nas cidades parece piorar. E às vezes temos aquela sensação de ter mais carros que gente em alguns lugares. Nos horários de pico, então, a situação se complica ainda mais. E é isso mesmo. Um estudo mostra que as frotas de carro no Vale do Paraíba cresceram muito nos últimos anos. E Taubaté é a cidade com maior número de veículos por habitantes. Para se ter uma ideia, é uma média de 2 carros para cada 3 moradores. E o senhor acha que aqui em Taubaté tem muitos carros? Eu acho que o volume é grande, né? Houve um aumento muito grande dos últimos 10 anos para cá. Utiliza o transporte público algumas vezes? Difícil. Depois do carro é difícil a gente utilizar o ônibus. Em 10 anos, o número da frota de veículos da região metropolitana do Vale dobrou, o que já desafia o planejamento urbano da região. Segundo o IBGE, foi um crescimento de 119% da frota de 2005 a 2015. Mas como esses dados prejudicam o trânsito nas cidades? Esses dados eles são impactantes no crescimento da região. E a região ela não se preparou adequadamente para esse crescimento. Nós não temos um planejamento urbano de médio e longo prazo. Nós não temos um planejamento regional entre as cidades. Para o economista, há motivos para o aumento desses números. Em 10 anos, a economia mudou bastante. Nós tivemos aquelas pessoas que eram da camada D e E da população passando para a camada C, pessoas da camada C passando para B. Nós tivemos uma onda de facilidade de crédito muito grande, nós tivemos facilidade na questão do tempo de pagamento, né? Gente financiando automóvel em 60, 70, 80 meses, com prestações pequenas. Então isso tudo, né, realmente ficou um momento propício para o consumo, né? E principalmente o automóvel, onde que todos, hoje em dia, às vezes não é nem mais luxo, né? É necessidade que você tem. Para o Flávio, o transporte coletivo é uma forma de minimizar os efeitos colaterais de um trânsito cheio. Se você imaginar que um ônibus leva 80 pessoas, né, numa viagem ou mais, um trem leva 1.500, né, nós estamos tirando 1.500 carros da rua. Então a gente tem que melhorar o transporte coletivo, ele é estratégico, ele é fundamental para as cidades. E não dá para cada cidade pensar na sua solução. A solução ela é regional. E tem gente que já faz isso, deixa o automóvel em casa e utiliza o ônibus. É o caso do seu Vicente. Porque eu vim sozinho, rapidinho, vou gastar gasolina de bobeira, né? Então, eu vim de ônibus. E o economista acredita que o planejamento é necessário. Precisa ser revisto e decidir o que a cidade quer. Ela quer ficar do jeito que está, talvez tenha até vamos dizer, um pouco de alguma coisa de rural, né? E a maioria urbana, ou
Não, então vamos ser uma cidade realmente industrial, uma cidade urbana. Aí tem que ter as infraestruturas, tem que ver um anel viário, alguma coisa para dar sustentação para esses automóveis todos que estão chegando aí na cidade. E a entrevista de hoje vai falar das diversas formas preventivas para se combater aquela velha conhecida que continua a causar estragos, a dengue. E também vai falar sobre o mosquito que está cada vez mais imbatível, o Aedes aegypti. Entenda por que está tão difícil erradicar esse mosquito no Brasil. Acompanhe na entrevista do dia. Você certamente já acordou se esbofeteando para se livrar daquele zumbido chato do mosquitinho, né? Eu, pelo menos, já passei por isso várias vezes. E agora eu tenho notado que eles têm dado uma trégua. Será que é hora de baixar a guarda em relação ao mosquito da dengue, o tal do Aedes aegypti? O bandidinho veio do Egito para tumultuar a vida da gente. Sandra Tutirache, secretária municipal de saúde de Pindamonhangaba, entende muito de saúde e vem trocar um pouco de experiência com a gente. E vou dizer uma coisa que talvez você não saiba. Minha irmã gêmea, nascemos para a cidadania taubatiana na mesma sessão de Câmara. Lembra disso, secretário? Perfeitamente, exatamente. Muita satisfação tê-la aqui. A satisfação maior é nossa de poder participar desse programa, de conversar com a nossa população, de falar um pouco mais desse assunto sempre tão polêmico que é saúde, né? E eu me sinto extremamente à vontade e me sinto muito em casa para esse bate-papo com vocês. Sandra Tutirache foi diretora regional de saúde, entende tudo aqui do Vale, sabe onde é que a gente tem que priorizar, atender. E hoje a gente está vendo aí que o mosquitinho deu uma trégua, né? Parece que no inverno ele se reproduz menos. É hora de baixar a guarda, secretária, ou está atento? Não, esse é o momento mais importante dessa participação que a gente fala de cidadania, né? De nós, enquanto cidadão de uma cidade, olhar para dentro da nossa casa e tentar eliminar todos os criadores. Esse é o momento onde ele diminui a reprodução, mas a larva permanece lá. Então esse é o momento mais importante para nós, munícipe, da nossa participação, de minimizar esse criador. Então eu sempre faço uma convocação, né? Eu sempre digo para a nossa população, quando a gente fala da dengue, da doença, do mosquito, né, que esse é um dos momentos mais importantes, de olhar para dentro da nossa casa e olhar aonde? Olhar para aquele pratinho que fica o vaso em cima, olhar para os ralos, olhar para aquele entulho que às vezes a gente deixa guardado lá no fundo de casa, no quintal, e eliminar tudo o que for possível. Aí sim, olha, eu vejo que Pindamonhangaba, nesse ano dengue que nós estamos saindo dele, já entrando no ano dengue 2017, nós saímos do ano dengue de 2016, porque ele começou em junho do ano passado e vem até junho desse ano. Nesse ano, Pindamonhangaba deu um grande exemplo de participação popular e de cidadania. Quando nós fizemos o nosso estudo, e é um estudo que a gente sempre diz é muito matemático, foi feito um dimensionamento. E naquele momento, até mesmo pelo índice larvário que existia dentro do nosso município, tinha uma projeção de uma epidemia muito grande. A ação de cidadania, o envolvimento, a ação da equipe de saúde, dos técnicos de saúde, minimizou. Nós, município de Pinda, nós ficamos muito abaixo do que havia sido projetado. Então, eu sempre digo que a nossa população fez o papel dela, que a equipe técnica dessa secretaria teve uma ação e uma atuação extremamente importante, porque nós implantamos e efetivamos, de fato, e eu acho que isso é muito importante a população saber, um controle real, em tempo real. Entrou um paciente no nosso pronto-socorro ou em qualquer serviço de urgência, fez o diagnóstico através do NS1, a equipe é comunicado e a equipe de bloqueio age de prontidão. Isso faz com que a gente segure e controle aquele raio de atuação da onde a pessoa foi infectada. No meu bairro teve lá um caso de dengue, ou alguns, e apareceu lá em casa um pessoal que parecia astronauta, uma roupa, um negócio. Foi na casa de todo mundo do bairro. E aí é onde a gente segura muito a epidemia, porque você consegue, então, entrar e matar a larva que está no criadouro. Então, essa é uma ação importante. Mas só isso não teria bastado para que a gente não tivesse essa epidemia que estava anunciada já.
o que foi decisivo e foi de extrema importância e nos deixa, enquanto secretária de saúde, muito feliz, é a participação popular. Precisamos mais do que nunca, e esse é o momento mais importante. A secretária falou de uma coisa também muito importante, entre outras tantas, né? Essa coisa de entulho no terreno. De tabela, se você tirar um entulho, também afasta o escorpião. Não tenha dúvida. E que hoje Pindamonhangaba também tem uma incidência grande, até mesmo do animal, do escorpião, né? Há todo um alerta para a nossa equipe de vigilância epidemiológica em cima também dessa situação. Agora, secretária, essa coisa do mosquito, o mosquito também transmite a zika, né? O zika vírus. A chikungunya. Né? Então, nós temos, um olhar, são doenças que estão aí, epidemiologia, que precisa de ação da cidadania, da população, para que a gente possa minimizar, e cabe a nós, Secretaria de Saúde, estar sempre muito pronto e preparados para atender a doença, né? Porque esse é um papel que cabe a nós. Agora, o de minimizar essa epidemia, de melhorar a vida das pessoas, aí está na mão de todos nós. E o Zika tem um problema mais grave, que são as sequelas. Exatamente, né? Tanto no adulto, que pode ficar com algumas deficiências, quanto na geração principalmente das nossas crianças. Foi toda uma preocupação muito grande, toda uma movimentação, e é importante ressaltar que está no país inteiro. Não é Pindamonhangaba, no país inteiro. E Pinda deu um grande, e eu torno a repetir, deu um grande exemplo de controle do criadouro. E esse controle, e também controle da doença, do criadouro por parte de cada um de nós enquanto cidadão, e da doença pela equipe técnica preparadésima que hoje o município tem. Sandra Tutirache, secretária municipal de saúde de Pinda, ex-diretora regional de saúde, está nos passando informes importantíssimos. Anote aí em casa prevenções que você pode adotar para a gente reduzir a ação do mosquito e também infestações de outras doenças pela falta de higiene. Vamos lavar a mãozinha. Nós vamos para um breve intervalo e veja no próximo bloco. Brasil é um dos piores em educação de matemática e ciências. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas.